Vamos resolver uma questão da Unesp 2019, uma que um aluno pediu. É da prova cinza, a questão número 95 da prova cinza. O texto fala que um dos parâmetros de controle de qualidade de polpas de frutas destinados ao consumo como bebida é a acidez total, expressa em ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância em 100 gramas de polpa de fruta. E continua que o ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis. É um ácido triprótico. O que significa isso? Significa que ser triprótico quer dizer que ele tem 3 hidrogênios. Então, poderia escrever a fórmula como H3A. Se eu não conheço a estrutura, né, completa da molécula, mas eu sei que é um ácido. E triprótico eu posso fazer isso. E ainda diz que é um ácido com 3 hidrogênios ionizáveis. Significa que, quando colocado em água, ele vai liberar esses 3 hidrogênios na forma de cátion. E vai sobrar o ânion A3-. Eu vou escrever 3- porque a carga total tem que dar 0, né? O hidrogênio vale mais 1, 3 hidrogênios mais 3. Então o ânion vai ser menos 3. E fala que a massa molar do ácido cítrico é 192. Então eu sei que a massa molar vale 192 gramas por mol. Continua dizendo que o quadro indica o valor mínimo desse parâmetro, esse parâmetro que é a acidez expressa em ácido nítrico para cada 100 gramas de polpa de fruta. Olhando para o quadro, para a tabela, a gente tem na coluna da direita valor mínimo da acidez total expressa em ácido cítrico. Gramas por 100 gramas, porque é gramas de ácido cítrico para cada 100 gramas de polpa de fruta. A gente conclui isso pelo texto e olhando para os dados da tabela. Então, por exemplo, no caso da cerola, o valor 0,8 indica que se espera que no mínimo a polpa de acerola apresente 0,8 gramas de ácido cítrico para cada 100 gramas de polpa. Depois o texto fala ainda que a acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi determinada e que no procedimento adicionou-se água destilada a 2,2 gramas da amostra e após a solubilização do ácido cítrico, o sólido remanescente foi filtrado. Quer dizer, você tem a polpa da fruta, você pegou 2,2 gramas dessa polpa, é uma amostra, né? Adicionou água destilada, essa água, misturando, ela deve ter dissolvido o ácido cítrico que estava contido, ou boa parte dele, mas não dissolve toda a polpa, né? A polpa tem outros constituintes que não são solúveis em água, como fibra, por exemplo. E aí você filtra isso, separando esses constituintes não solúveis, como a fibra, você filtra e esse filtrado é uma solução que contém o ácido cítrico, né? Uma mistura homogênea, né? Quer dizer, ele continua dizendo que a solução obtida foi titulada com solução de hidróxido de sódio 0,1 mol por litro, em que se consumiram 24 ml da solução básica titulante. O que significa isso? Titulação é uma técnica para determinar a quantidade de uma substância fazendo ela reagir com uma outra. A partir da quantidade que você gasta de uma substância que reagiu com a outra, você descobre a quantidade dessa outra, né? O hidróxido de sódio, então, é um reagente e que vai reagir com o ácido cítrico da polpa. É uma reação de ácido com base, é uma neutralização, né?
E o ácido cítrico e o hidróxido sódico está sendo chamado de titulante, solução titulante. A outra solução, a que tem o ácido cítrico, ela vai ser chamada de titulado. Esses termos são técnicos, não precisa conhecer exatamente. O importante é saber que a gente vai precisar fazer um cálculo estequiométrico. Vamos escrever aqui essa reação ácido cítrico com hidróxido de sódio. Bom, o ácido cítrico, isso é uma neutralização por quê? Porque o hidrogênio do ácido cítrico reage com a hidroxila do hidróxido de sódio para formar água. É um hidrogênio com uma hidroxila formando uma água. Só que como o ácido cítrico libera 3 hidrogênios por molécula, ele vai precisar de 3 hidroxilas nessa neutralização, e assim vai formar 3 águas. Bom, já que o hidróxido de sódio, por sua vez, só libera uma hidroxila, quando o hidróxido de sódio é colocado em água, ele se dissocia separando a hidroxila do sódio. A hidroxila vale menos 1, o sódio mais 1, né? Ou é só lembrar que o sódio é da família 1A, portanto tem carga mais 1. Isso mostra que eu vou precisar de 3 fórmulas de hidróxido de sódio para poder obter as 3 hidroxilas que eu necessito para neutralizar o ácido cítrico. Quer dizer, para uma molécula de ácido cítrico eu preciso de 3 fórmulas de hidróxido de sódio. Isso para formar 3 águas. Lembrando de novo, então, são os 3 hidrogênios do ácido cítrico que se unem às 3 hidroxilas do hidróxido de sódio para formar as 3 águas. Aí eu posso fazer o resto da equação. Se for uma prova escrita, por exemplo, é comum pedir a equação completa. Ácido com base da água e sal. Já pus água, falta pôr sal. E o sal vai ser a união do que sobrou, né? O cátion, liberado pelo hidróxido de sódio, que é o sódio, e o ânion liberado pelo ácido cítrico. Então é o sódio que vai se unir com o ânion do ácido cítrico, o ânion citrato, né? Ácido cítrico, citrato, bico do pato, né? O ânion é o citrato. Bom, sabendo que as cargas são mais 1 e menos 3, a fórmula do sal vai ser Na3A. É só cruzar, né? As cargas, porque a carga total do sal tem que ser 0. Então meu sal vai ser Na3A. E para essa equação toda ficar balanceada, só falta o coeficiente do sal, que vai ser 1. Né? Tem 3 sódios dos dois lados. Bom, nesse cálculo estequiométrico a gente observa que a proporção entre o ácido e a base é de 1 mol de ácido para 3 mols de base. Comentei que tem uma forma de resolver cálculo estequiométrico que eu gosto bastante, que é a resolução em 3 passos. Eu vou usar essa resolução em 3 passos aqui para mostrar que ela pode ser usada. Primeiro passo abaixo da equação eu destaco para a proporção em mols. No segundo passo, abaixo dessa proporção em mols, eu converto mol em unidades do problema. No caso da base, a quantidade da base já está em mol. No texto diz que foi gasto 0,24 ml de uma solução 0,01 mol por litro. Já tem mol aqui. E no caso do ácido, importa que o ácido esteja com unidade na forma de gramas, de massa de ácido, gramas. Por quê? Porque eu preciso usar no final essa tabela, e na tabela aparece gramas de ácido para cada 100 gramas de polpa, né? Então eu vou converter o ácido em gramas, sabendo a massa molar, que é 192, né? Eu vou usar aqui, 1 mol de ácido, 1 vezes 192 gramas. É isso que reage com 3 mols de base.
Primeiro passo, proporção em mol. Segundo passo, passei para as unidades que interessam. No terceiro passo, eu vou pôr o meu dado. Meu dado é a quantidade de base que foi consumida para reagir com ácido. A partir dela, eu descubro a quantidade de ácido. Quantidade de base, eu tenho aqui a concentração e o volume, né, da base. Então, vou fazer um cálculo aqui. Eu vou usar a molaridade. Fórmula de molaridade é molaridade dessa base. Bom, a molaridade a gente sabe que é o número de mols do soluto sobre o volume da solução em litros. E o número de mols, então, vai ser a molaridade vezes o volume em litros. O número de mols vai ser 0,01 mol por litro, né? Vezes o volume em litros. Volume 24 mililitros, 24, 10 a menos 3 litros. Litro corta com litro e vai sobrar mol, né? Então o número de mols é 0,01 vezes 24 vezes 10 a menos 3. 0,01 eu posso escrever como 10 a menos 2. E 10 a menos 2 vezes 10 a menos 3 dá 10 a menos 5. Então 24 vezes 10 a menos 5 mols de NaOH. Tem outra maneira de chegar no mesmo resultado. Seria analisando as unidades, né? Eu tenho uma solução que é 0,01 mol de NaOH por litro de solução. Mas eu gastei na titulação 24 mililitros da solução. 24 mililitros são 24 vezes 10 a menos 3 litros de solução. Quer dizer que eu gastei X de NaOH. É uma regra de 3, então eu posso resolver isso aqui fazendo x sobre 0,01 igual a 24 vezes 10 a menos 3 sobre 1. Dividindo os termos da coluna da esquerda, gerando um quociente com a coluna da esquerda, igualando com o quociente da coluna da direita. X sobre 0,01 é igual a 24, 10 a menos 3 sobre 1. E agora eu posso isolar o x, multiplicando 0,01 e 0,01 eu posso escrever como 10 a menos 2, né? Então o x vai ser 10 a menos 2 vezes 24, 10 a menos 3. 24, 10 a menos 5. X está embaixo de mol de NaOH, é a unidade, mol de NaOH. Então, a gente viu que tem duas formas, pelo menos, de calcular a quantidade de NaOH, por fórmula ou por regra de 3. A gente usa aqui achar melhor na hora. Eu vou colocar aqui o dado do NaOH, 24 vezes 10 a menos 5 mol, que vai estar para x de ácido. Então, resolução em 3 passos. Primeiro passo, lembrando de novo, proporção em mol. Segundo passo, passa para as unidades. Terceiro passo, põe o dado e acha o x, fazendo uma regra de 3. A regra de 3 é entre as duas últimas linhas. E, de novo, já que é uma regra de 3, eu posso resolver de diversas maneiras. Uma delas é fazendo um quociente com os termos da esquerda e igualando com os termos da direita. Né? X sobre 192 igual a 24, 10 a menos 5 sobre 3. X sobre 192 igual a 24, 10 a menos 5 sobre 3. Como 24 por 3 é uma simplificação fácil e boa, eu vou fazer logo, pôr 8 aqui, né? Esse 192 passa multiplicando, então x vai ser igual a esse 8 vezes 192 vezes 10 a menos 5. Como x está embaixo de gramas de ácido cítrico, essa é a massa em gramas de ácido cítrico. Lembrando que é o ácido cítrico, a massa em gramas de ácido cítrico,
que estava lá naquela solução que foi titulada, né, pelo hidróxido de sódio. Essa solução foi obtida a partir de 2,2 gramas de amostra de polpa. Quer dizer que a gente tem mais trabalho para desenvolver, porque eu quero poder pegar essa quantidade de ácido cítrico e jogar na tabela, olhar na tabela. Só que a tabela não trabalha com gramas de ácido cítrico para 2,2 gramas de amostra, e sim para gramas de ácido cítrico para 100 gramas de polpa. Isso aqui, então, tem que ser convertido para 100 gramas de polpa. Vou fazer mais uma regra de 3. São 8, 192, 10 a menos 5 gramas de ácido cítrico para 2,2 gramas de polpa. Eu quero para 100 gramas de polpa X. Então, mais uma regra de 3, em que o X sobre 8, 192, 10 a menos 5, eu vou igualar ao 100 por 2,2, e o X vai dar 8, 192, 10 a menos 5 multiplica por 10 ao quadrado, por 100, né, 10 ao quadrado, fica 10 a menos 3. Sobre 2,2. E a gente aqui fica com vontade de fazer uma simplificação. Pelo menos eu fico com uma vontade de fazer uma simplificação. O 192 facilmente arredondaria para 200 e o 2,2 arredondaria para 2, porque 200 por 2 é um número fácil de simplificar. Dá 100, né? 100 vezes 10 a menos 3 dá 0,1. E 0,1 vezes 8 dá 0,8. Tem até uma alternativa na tabela que é 0,8. Só que não é aconselhável fazer essa simplificação. Por quê? Porque tem valores na tabela muito próximos. Tem 0,8, mas também tem 0,6. Melhor fazer essa conta. E eu já fiz essa conta deu 0,7. O que mostra que realmente não era muito apropriado simplificar. O que é esse 0,7? É 0,7 gramas de ácido cítrico contido em 100 gramas de polpa. Tá certinho o dado que eu preciso para jogar na tabela, certo? Bom, só que não tem. Na tabela não tem esse valor 0,7. Então esse problema ele tem um outro fator complicador aqui. Se não tem o 0,7, eu tenho que ler mais o texto e ver qual a melhor alternativa, né? O texto diz que a tabela mostra a quantidade mínima de ácido contida em uma polpa. Mínima. E é estranho, porque se a gente for pensar na técnica que é usada, em que eu estou dissolvendo um pouco da polpa em água, a gente imagina que não necessariamente todo o ácido cítrico que está na polpa vai ser solubilizado. Então, esse 0,7 já, de certa forma, é a quantidade mínima de ácido que vai ter em 100 gramas de polpa. Porque pode não ter dissolubilizado tudo. Só que, se for assim, né, eu pensaria em alternativa 0,8, em alguma outra alternativa. Se fosse 0,8, cairia em acerola, né? Mas não foi bem isso que eles pensaram quando eles fizeram esse exercício. A resposta dessa questão, já de antemão eu passo, é a alternativa C. É suco de caju ou graviola. Caju, valor 0,3, graviola, valor 0,6. E por que isso? Porque eles pensaram assim, na tabela tem a quantidade mínima que vai ser encontrada de acidez, de ácido cítrico,
para 100 gramas de polpa de fruta, mas essa polpa pode ter mais que isso. Provavelmente você pode ter polpas de fruta de origens diferentes que, por razões de cultivo, né, vão apresentar quantidades de ácido maiores, até maiores que esses valores. Então, isso explica porque a alternativa C, caju ou graviola, ela trabalha com valores menores do que o valor 0,7 encontrado. São as únicas alternativas que têm valores menores do que 0,7. Se a gente pega apenas caju, caju é 0,3, ok. Mas graviola também poderia, porque é 0,6. Então caju ou graviola. Se pegasse maracujá, maracujá é 2,5, passou longe. Acerola ou cupuaçu, cupuaçu é 1,5, passou longe. Então a gente vai eliminando e aí vê o que é a C, né? Bom, deixa eu fazer um comentário. Essa é uma questão que para mim ela tem uma chance grande dela dar um problema. Por quê? É uma questão com texto, com uma interpretação difícil, né? Tem o texto, tem a tabela. Vocês viram como ela exige uma quantidade grande de raciocínios, de contas, de conhecimentos. E ainda por cima, você vai obter a resposta olhando para as alternativas, está muito complicado, está muito estranho. Normalmente as questões difíceis, elas têm a sua razão de existir numa prova. Você tem que ter uma certa quantidade de questões difíceis para poder separar os alunos que acertam bastante. Normalmente os alunos que acertam bastante, eles estão concorrendo para aqueles cursos de alta nota de corte. Medicina, por exemplo, né? Você imagina aquelas pessoas que estão concorrendo para esses cursos de grande nota de corte, muita gente concorrendo, a nota então é muito alta. Vão ser as questões difíceis que vão separar essas pessoas. Só que essa questão, ela tem uma dificuldade inerente tão grande e também com problema de interpretação que eu chutaria que tem uma chance grande o grau de acerto dessa questão, o índice de acerto dela, se aproximar do índice de acerto por chute. E se você aproxima o índice de acerto de uma questão mesmo difícil do índice de acerto por chute, de certa forma você perde essa questão. Essa questão ela não acaba servindo para separar as pessoas, para discriminar. Ela vira uma questão meio que perdida. É isso.